Olá, meus queridos irmãos, desejo a você nessa manhã um bom dia e a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. E que hoje seja para você uma feliz Páscoa. Que nesta manhã, ao celebrarmos a ceia do Senhor, você tenha um encontro verdadeiro com o Cristo ressurreto, o qual nós celebramos aqui juntos, reunidos, neste espaço que encontramos para nos reunir. Esse espaço, esse momento que não é delimitado geograficamente, porque você está na sua casa, eu estou aqui, mas este espaço é onde os nossos corações se unem e aqui podemos juntos, no nosso coração, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e nos unir mais uma vez ao Cristo ressurreto. Que nesta manhã você tenha um bom dia, um bom culto, um bom momento de se ligar com o Senhor e com a tua igreja. Sim, porque nós estamos unidos, estamos ligados. Não estamos no mesmo ambiente, mas somos um pelo Cristo Jesus que nos uniu. Somos igreja reunida nessa hora. Então creia que aonde você estiver, quando você estiver, você conosco é um em Jesus. Somos uma igreja, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, que aguarda a volta do Cristo ressurreto, para que nós possamos juntos celebrar a última ceia reunidos com Ele. Então que nessa manhã você tenha um bom dia, uma feliz Páscoa, um momento maravilhoso na presença de Deus. É isso que eu desejo para você ao iniciar o culto nessa manhã. Queridos, e nessa hora eu quero convidar você para louvar a Deus junto comigo com a nossa música oficial da campanha de missões mundiais. Estamos num tempo de campanha de missões, estamos arrecadando ofertas, estamos orando pelos nossos missionários, esperando que a obra de Deus alcance muitos corações fora do nosso país. Alcance vidas aonde nós não podemos ir, em lugares distantes aonde nós não estamos, mas missionários chamados por Deus e enviado por nós, Igreja Batista, pela Igreja Batista Brasileira, missionários foram enviados para fora do país. Então eu quero te convidar, primeiro, a louvar a Deus junto conosco através dessa canção. E também, queridos, a perguntar para Deus quanto Ele tem com você para o sustento de missões. Pergunte a Deus quanto você deve ofertar. Envie a sua oferta para que projetos missionários sejam abençoados ao redor do mundo. Então eu te convido a participar, orando e também ofertando e sendo um missionário aonde você estiver. Então que você participe do chamado que a igreja recebeu do Senhor Jesus. Levar o seu nome adiante. Você faz isso aqui. Missionários fazem fora do país. Mas você, assim como eu, como nossa igreja, somos responsáveis por sustentar em oração e através de nossas ofertas os missionários que estão lá, fora do país. Então, quando você enviar a sua oferta, envie para a conta da nossa igreja, a conta está aparecendo aqui, você pode enviar através da transferência Pix, usando o nosso CNPJ como chave, e você vai acrescentar no final da sua oferta 2 centavos. Para quê? Para que nós possamos identificar que essa oferta deve ser enviada para missões. Então, por exemplo, se você quer enviar R$100, você envia R$100 e 2 centavos. Lá no finalzinho você coloca 0,2. Estes 0,2 centavos informa para a gente que isto é uma oferta de missões e nós então enviaremos para a Junta de Missões Mundiais, a nossa agência missionária ao redor do mundo, ok? Então vamos louvar a Deus, celebre ao Cristo que nos deu vida, então viva por Ele.
Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Amém. Glória a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos essa vida, a vida que acabamos de cantar. Vamos então celebrar a Jesus e viver por Ele, viver cheios de alegria, cheios da graça, levando vida aonde quer que estejamos. Amém? Queridos, antes de nós continuarmos louvando a Deus, eu quero chamar a sua atenção para esta informação. Nós vamos ter no mês de abril, nos dias 23, 24 e 25, sexta, sábado e domingo, às 20 horas, nós vamos ter uma série de programações para comemorar os 85 anos da nossa igreja. A nossa igreja, Igreja Batista de Rio Grande, neste mês de abril, vai comemorar 85 anos de história. E nós queremos celebrar isso com 3 programações, 3 cultos, na sexta, dia 23, no sábado, 24 e domingo à noite, 25, serão as 3 programações especiais para o nosso aniversário. Então separe estes dias, separe esta hora, 20 horas, teremos transmissão. Gostaríamos de encher a igreja, de estarmos todos aqui reunidos, mas não será possível. Então, faremos a comemoração através de transmissões dos nossos cultos. 3 cultos especiais. E teremos, nessas 3 noites, convidados especiais. Primeiro, o grupo Geração Fiel vai ministrar o louvor para a nossa igreja nas 3 noites. No sábado, na sexta, no sábado e no domingo, dia 23, 24 e 25 de abril. E também teremos pastores convidados que terão a palavra, trarão uma mensagem para a nossa igreja. Então, queridos, separe estes dias, dia 23, 24 e 25 de abril. Sexta, sábado e domingo, às 20 horas, teremos comemoração dos 85 anos de aniversário da nossa igreja. E eu te convido agora, então, a louvar a Deus, dando continuidade ao nosso culto, engrandecer ao Senhor, cantar louvores a Ele. Celebre a Deus aonde você estiver, quando você estiver. Não interessa se você está sozinho nessa hora, participando desse culto, se você está reunido com a sua família, se você está em outro momento, em outro lugar, assistindo esse culto. Mas celebre a Deus, louve a Deus, junto conosco nessa hora. Nós queremos louvar a Deus. Então ponha o teu coração diante de Deus através dos louvores ao seu nome. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus.
bem mais que forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me mistério
deixou o céu para buscar luz, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 a 11. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável,
Amém, queridos. Graças a Deus pelo privilégio de poder louvar a Deus, poder nos conectar com Ele, usando o nosso coração, usando aquilo que mexe com a nossa mente, com a nossa emoção, mexe com o nosso espírito. A música mexe dentro de nós e nós podemos usar isso para poder louvar a Deus e nos conectar com Ele. Que você aproveite esses momentos para se ligar com Deus. E agora, queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós vamos celebrar a ceia e eu quero meditar sobre esse encontro com o Cristo ressurreto. É sobre isso que eu quero meditar neste momento de ceia. E quero ler apenas um versículo e depois continuar pensando, lembrando da história, daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Quero ler, queridos, João capítulo 20. Nós vamos ler aqui os versos 30 e 31. Eu disse que era não, são 2 versículos, versos 30 e 31 de João capítulo 20. Ouça então o que dizem esses 2 versos. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Para que, crendo, tenham vida por meio dele. Queridos, é crendo em Jesus que nós temos vida. É crendo no Cristo ressurreto que nós temos vida. O Evangelho de João, aqui no capítulo 20, encerra então este momento dizendo que Cristo fez muitas coisas e depois de ressurreto ele apareceu aos discípulos, se encontrou com eles, fez durante toda a sua trajetória muitos sinais e que isso foi registrado para que nós, crendo, pudéssemos ter vida em Jesus. E aí, queridos, se encerra assim o capítulo 20 e o capítulo 21, então, vai narrar o momento onde, depois dessa aparição do Cristo ressurreto aos discípulos, Jesus, então, por um tempo, fica sem ser visto. E os discípulos estão querendo ver, procurar aonde encontrarão Jesus. E eles vão para a Galileia. E na Galileia, queridos, eles estão lá, estão preocupados, ansiosos, temerosos, sem ainda entender exatamente o que aconteceu. Cristo, da sua ressurreição até o dia da sua ascensão aos céus, ele ficou em torno de 40 dias, apareceu aproximadamente 500 pessoas. Mas nesse período os discípulos ficaram vivendo uma espécie de angústia, porque ora Cristo estava com eles, ora Cristo, como é narrado nos evangelhos, desaparecia do meio deles. Aparecia repentinamente no meio deles, como o evangelho narra, e de repente desaparecia. E eles estão aqui angustiados. E aí, angustiados, você pode ler João capítulo 21. Os discípulos estão às margens do mar da Galileia, e Pedro então diz aos discípulos: eu vou pescar. É como quem diz: eu vou voltar à minha velha prática. Eles estavam lá ansiosos, querendo ver Jesus. Será que Jesus vai aparecer aqui? Queremos estar com o Mestre. Mas eles então estão ali ansiosos, preocupados, temerosos. E então Pedro diz: eu vou pescar. Vou voltar para o meu velho ofício, vou fazer alguma coisa, precisamos comer, precisamos alimentar, vou voltar para o meu velho ofício. Parece que Pedro aqui, assim como os outros discípulos, estava vivendo sem esperança. Estava angustiado, o seu coração estava talvez machucado, preocupado. E Pedro então vai pescar. E diz o texto que os outros discípulos vão com ele, entram no barco e passam a noite inteira tentando pegar alguma coisa, mas sem sucesso algum. Não pescam nada. E diz o texto que já era quase de manhã, já estava clareando o dia. De repente Jesus aparece na margem e grita para eles: e aí, pegaram alguma coisa? Conseguiram pescar algo? E eles dizem: não conseguimos nada. Eles não conseguem identificar que é Jesus. E aí Jesus diz: lancem a rede no lado direito do barco e vocês vão conseguir pegar alguma coisa. E o texto diz então que eles lançam a rede no lado direito do barco e logo a rede se enche, eles começam a puxar e a rede está tão cheia que o barco parece que vai afundar.
parece que as redes vão rasgar. E de repente alguém diz, mas para aí, aquele lá é Jesus. E aí Pedro, queridos, Pedro se lança na água e vai a nado até Jesus. Eles estavam numa distância aproximada de 100 metros da margem. Pedro vai até Jesus, chega lá e encontra Cristo, o Cristo ressurreto, com um peixe sobre as brasas. Cristo diz aos discípulos, tragam mais do que vocês pescaram, e eles tiveram uma pesca maravilhosa pela palavra de Jesus. Tiveram uma pesca maravilhosa. O texto diz que eles pegaram 153 grandes peixes, e as redes não se arrebentaram. E aí então eles vão, sentam com Jesus, que já tem uma fogueira preparada, já há um peixe com Jesus ali, esperando eles, e eles têm então uma refeição juntos. E aí depois dessa refeição, Cristo vai e tem um encontro, uma conversa íntima com Pedro. Cristo pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro então responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Mas agora mudando o verbo, perguntando, Pedro, o teu sentimento por mim é esse sentimento de amor, mas que não é aquele amor tão profundo a ponto de morrer por mim? E Pedro se entristece e diz, Jesus, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que o meu amor por ti é desse jeito. Tu sabe que eu não morreria por ti, porque afinal de contas, vamos lembrar aqui, Pedro havia prometido dias antes que não deixaria ninguém tocar em Jesus, que morreria por Jesus. Mas Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante pela terceira vez, você me negará. E Pedro nega a Jesus e Pedro foge. Então Pedro, entristecido, responde a Jesus, Jesus, tu sabe todas as coisas, tu conhece o meu coração. E então, queridos, Jesus continua amando Pedro e amando aos discípulos. Acolhendo Pedro, Jesus diz para Pedro, olha, pastoreia as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, pastoreia os teus irmãos. Queridos, Jesus, ele continua mantendo Pedro próximo de si, com amor, com carinho, dando a Pedro uma missão. E é isso que está narrado no Evangelho de João, capítulo 21. Esse encontro dos discípulos com o Cristo ressurreto. E o que é que nós aprendemos com esse encontro com o Cristo ressurreto? O que é que nós podemos experimentar no nosso encontro com o Cristo ressurreto? O Cristo que verteu o seu sangue, que partiu o seu corpo por nós, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou. O que é que nós podemos encontrar com o Cristo ressurreto? É isso que eu quero pensar com você nessa manhã. E em primeiro lugar, queridos, o que nós encontramos quando estamos com o Cristo ressurreto, quando nos encontramos com o Cristo ressurreto, o que nós encontramos é segurança. Querido, os discípulos estavam com o seu coração aflito, amargurado, preocupados, ansiosos, querendo voltar para a velha vida, talvez sem esperança, mas na presença do Cristo ressurreto, eles encontraram segurança. A segurança de que a vitória está nas mãos de Jesus. A segurança de que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. A segurança de que Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele está conosco. A segurança de que Ele é a verdade. Queridos, é isso que nós encontramos quando estamos com o Cristo ressurreto. É isso que você encontra nesses dias de pandemia, nesses dias de preocupações, de ansiedade, dias onde nós olhamos para frente e não sabemos se há uma segurança nesse mundo, e de fato não há. Não há garantias de que você não vai passar por necessidades, não há garantias de que você não vai perder o seu emprego, não há garantias de que você não vai perder a sua saúde, não vai perder a sua paz. Nesse mundo não há garantias. Mas no Cristo ressurreto, nós temos segurança. Cristo aparece aos discípulos no momento em que eles estão ali, preocupados, desbaratinados, querendo achar Jesus, sem saber ao certo o que lhe está garantido para o futuro. Cristo aparece e lhes dá segurança. Eu estou aqui, eu estou com vocês. Pescaram alguma coisa? Conseguiram alguma coisa nesse mundo que vocês estão vivendo? Então joguem a rede do outro lado.
segurança. Nós temos sonhos, temos projetos, temos preocupações, que talvez nesse momento a pandemia tenha acabado com todos eles, tenha tirado o nosso chão, a nossa base. Mas em Cristo Jesus nós temos segurança. Quando os discípulos estavam lá, querendo voltar para a velha vida, querendo pescar, e eles mesmos se sustentarem, Cristo aparece e diz: joguem a rede do outro lado, porque sozinhos vocês não conseguem. Quando estamos com o Cristo ressurreto, quando encontramos com Ele, nele encontramos segurança. Experimente essa segurança no Cristo que verteu o seu sangue, partiu o seu corpo por mim e por você. Experimente essa segurança no Cristo que está vivo, o Cristo que não ficou preso naquela cruz, mas que ressuscitou para nos dar alegria, para nos dar vida, para nos dar a eternidade com Ele. Segurança, é isso que nós encontramos no Cristo ressurreto. E em segundo lugar, queridos, o que nós encontramos quando estamos com o Cristo ressurreto, quando vivemos com o Cristo ressurreto, quando temos esse encontro com Ele, nele nós encontramos provisão. Além da segurança, o que nós encontramos no Cristo ressurreto é a provisão. Como eu disse, Ele não apenas disse a eles: joguem a rede do outro lado, mas quando eles chegam à praia, Jesus já tem um peixe às brasas. Um peixe ali já sendo assado, Jesus alimenta aqueles homens. Jesus Cristo sabia que eles estavam cansados, que estavam com fome, e provê para eles o alimento daquela manhã. Eles que não haviam pego nada, pescado nada sozinhos, Jesus tem que dar a ordem para que eles tenham a provisão necessária. E aí, quando eles chegam na praia, Jesus já tem a refeição preparada. Queridos, é isso que nós encontramos, a provisão para todas as áreas de nossas vidas, para tudo o que precisamos. Cristo não só nos dá a ordem para dizer aonde pescar, mas Ele também cuida para que nós tenhamos tudo o que precisamos e na hora que precisamos. Talvez para você seja um momento de dores, de preocupações, um momento hoje de estar pensando: mas o que será da minha família nesse tempo de pandemia, onde o salário reduziu, onde não há mais garantia de nada? Queridos, em Cristo Jesus você tem a provisão. E a provisão dele vai além desse mundo, além dessa vida, além do alimento, além do sustento, para os 80, 90, 70, 60 anos que vivemos aqui. Ele provê tudo o que precisamos, todo o alimento físico e espiritual que precisamos para a eternidade. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos provisão. Nós temos tudo nele. A provisão para o nosso corpo, para o nosso físico, para o nosso alimento, para o nosso sustento, para o sustento da nossa mente, da nossa alma, das nossas emoções, para o sustento da nossa família. Em Cristo Jesus nós encontramos a provisão. No Cristo ressurreto está toda a provisão que nós precisamos. Temos esse encontro com Cristo e nele encontramos a provisão que tanto precisamos. Provisão para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo. Por quê? Porque Ele supre cada uma de nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos, assim como lá com os discípulos, Ele sabia do que eles precisavam. Eles não pescaram a noite toda. Jesus mostra onde tem peixe e Jesus prepara o peixe para eles. Jesus é o Deus que provê. Nele nós podemos confiar. Confie no Cristo ressurreto nesse tempo de pandemia, nesse tempo de preocupações, de aflições, de medos, de ansiedade. Confie em Cristo, porque mesmo que o alimento aqui, nesse mundo, se vá, mesmo que as respostas que aqui, nesse mundo, você não encontre, você não tenha, mesmo que, como nós cantamos, e já cantamos alguns domingos, eu tenho repetido sempre essa música, se a dor vier, se a doença vier, Ele é Deus. Se a cura vier, Ele é Deus, mas se não vier, Ele é Deus. Ele sustenta, Ele provê.
Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se não abrir, Ele continua sendo Deus. Se a porta fechar na sua frente, Deus está provendo do mesmo jeito. Ele vai sustentar você para que um dia você esteja na eternidade com Deus, com o Cristo ressurreto, louvando a Ele sem nenhum impedimento. O que encontramos quando vemos, quando nos deparamos, quando acessamos o Cristo ressurreto, encontramos provisão. E aí, meus queridos, Cristo chama Pedro em particular, conversa com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Como eu falei antes, Pedro havia prometido que não deixaria ninguém encostar em Jesus, que morreria se fosse preciso por Cristo. Mas, no momento onde Cristo é pego, capturado, no momento onde Cristo é levado para ser açoitado, Pedro foge. E agora, queridos, Pedro tem no seu coração uma grande angústia, porque o seu amor por Cristo foi posto à prova, a sua fidelidade a Cristo foi posta à prova, e ele falhou no teste. E aí agora, talvez no coração de Pedro haja uma grande pergunta: será que Cristo me recebe de volta? Será que Ele me aceita? Será que Ele me aceita com tudo o que eu fiz? Com o que eu deixei de fazer? Queridos, no diálogo entre Cristo, o Cristo ressurreto, e Pedro, uma coisa fica muito clara. Pedro, no Cristo ressurreto, encontra aceitação. Cristo o aceita com as falhas que ele tem, com os erros que ele tem, com os medos que ele tem, com as fragilidades que ele tem. Cristo o aceita, o recebe. Nós, no Cristo ressurreto, encontramos aceitação. Talvez esse seja o tempo em que você tenha duvidado. Você esteja vivendo em dúvidas. Será que Deus realmente existe? Será que Deus não está dormindo, que não faz nada? Tantas pessoas morrendo. Passamos de 300 mil mortes. E o que é que Deus está fazendo? Talvez você esteja duvidando. Talvez você esteja com o teu coração aflito, duvidando da ação de Deus ou do amor dele, porque talvez algum ente querido seu esteja sofrendo nessa hora, esteja doente. E aí você se pergunta: aonde está Deus? E você começa a duvidar. Mas aí você se depara com o Cristo ressurreto, que verteu o seu sangue, que partiu o seu corpo por você. E aí você fica envergonhado: mas Ele morreu por mim. Ainda que eu morra aqui, ainda que as coisas aqui terminem, Cristo morreu por mim para que eu tenha vida na eternidade. E aí você fica envergonhado. E aí talvez você seja aquela pessoa que tenha pecado, que, sabe, desanimou com Deus, ele começou a levar a vida de qualquer maneira, sem levar Deus a sério, e foi para o pecado, foi tentar se satisfazer com o pecado. E aí de repente você se depara com o Cristo ressurreto e fica envergonhado, não quer olhar para Ele, não quer nem orar, não consegue orar. E aí, meus queridos, quando nós olhamos nos olhos do Cristo ressurreto, como Pedro olhou, nós encontramos aceitação. Ele nos recebe do jeito que somos. Cristo sabe que Pedro não tem aquele amor suficiente para morrer por ele daquela maneira. Pelo menos não ainda, porque Pedro será trabalhado e depois vai morrer por Jesus. Vai morrer pelo reino. Mas Cristo sabe, Cristo conhece, e ainda assim coloca uma missão, a sua missão, nas mãos de Pedro. Cuida dos teus irmãos, pastoreia o meu rebanho. Queridos, é maravilhoso olhar para o Cristo ressurreto e ver que agora os seus braços estão abertos, não porque estão pregados na cruz, mas os braços estão abertos porque Ele quer nos receber. Nele nós encontramos aceitação. Ainda que pecamos, ainda que falhamos, ainda que todos os dias cometamos erros, Ele nos recebe de braços abertos. E é por isso que podemos celebrar. Celebrar porque os braços de Cristo foram abertos naquela cruz. Aquela cruz não o prendeu, mas Ele continua de braços abertos para nos receber.
É isso que vamos celebrar. Nele nós encontramos segurança, nele nós encontramos provisão e nele encontramos aceitação. Venham a mim do jeito que vocês estiverem. E ele nos recebe, ele nos ama e ele nos transforma. Então eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, louvar a Deus pela provisão, pela segurança e louvar a Deus acima de tudo pela aceitação. Porque esse Cristo ressurreto, que morreu, mas ressuscitou, ele te aceita assim como é. Então nós vamos agora orar. Vamos entregar nossas vidas mais uma vez nas mãos dele. E vamos então celebrar a ceia do Senhor. Então agora eu te convido a participar primeiro do pão e depois do cálice. Porque Cristo, ele partiu o seu corpo por nós. Naquela cruz, Cristo sofreu o sofrimento que era nosso para nos aceitar, para nos receber. Então participe desse momento, celebrando a morte de Cristo Jesus por você. A morte dele é para te aceitar. Porque se você morresse, se eu morresse, o nosso pecado continuaria valendo a mesma coisa. Não seria pago. Mas porque Cristo morreu e ressuscitou, o nosso pecado foi pago. Celebre isso comendo o pão. E agora, celebre a Cristo, a aceitação pelo seu sangue que verteu por nós. Sangue que nos purifica de todo o pecado. E purificado, ele nos aceita. Então, queridos, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, a morte de Cristo na cruz, o seu sangue vertido na cruz, tem sentido e significado para as nossas vidas, porque nós aceitamos esse sacrifício em nosso lugar. Esse sacrifício para que nós tivéssemos vida. Cremos que esse sacrifício nos traz vida, então nós somos aceitos por Deus. Celebre isso, participando agora do cálice. Senhor Jesus, em Ti nós somos salvos. Em Ti nós temos vida. No Cristo ressurreto, nós podemos viver a alegria da salvação. E é por isso que nós aqui reunidos como igreja, celebramos e bendizemos o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque pelo Teu sacrifício na cruz, nós temos vida verdadeira. Temos, Deus, a segurança, a provisão e a aceitação no Cristo ressurreto. Muito obrigado,
oramos no nome de Jesus e celebramos no nome de Jesus. Graças a Deus, porque podemos celebrar o Cristo ressurreto. Que você tenha uma feliz Páscoa, que você tenha um momento ímpar com o Cristo ressurreto na sua vida, que você celebre a ressurreição de Cristo neste domingo de Páscoa. E agora nossas crianças vão ficar com uma mensagem especial para elas e nós nos veremos à noite às 19h30. Que Deus te abençoe. Bom dia, crianças! Que domingo especial, domingo de Páscoa, domingo que nós lembramos de todo o grande amor de Jesus por nós e de que Ele não ficou morto. Jesus ressuscitou, aleluia! O nosso Jesus está vivo e nós podemos falar com Ele, podemos conversar com Ele, podemos sentir o amor dele pelas nossas vidas. Que dia especial, vocês não acham? É muito gostoso, porque nós comemos chocolate, ganhamos presentes, mas o principal motivo do nosso dia, da nossa comemoração nesse domingo, é Jesus, que ressuscitou para nos dar vida, uma vida muito especial. Por isso hoje eu quero começar orando com vocês, agradecendo ao nosso Deus por esse grande amor. Vamos orar? As mãozinhas vou juntar, os olhinhos vou fechar para com Jesus falar. Obrigada, Jesus, por esse dia tão especial, onde nós lembramos o teu grande amor e lembramos principalmente que tu morreu na cruz, mas que tu não ficou morto. Tu ressuscitou, voltou a viver, para que a nossa vida fosse especial, para que a gente pudesse falar com Deus e ser amigo de Deus. Obrigada, Jesus, por esse grande amor. Amém. Amém, crianças. Vocês já agradeceram a Jesus por esse dia especial? Então, agradeça a Jesus se você ainda não fez isso. Obrigada, Jesus, porque Tu és muito bom. Obrigada, Jesus, porque Tu é o grande amor demonstrado por nós. Obrigada, Jesus, por tudo que Tu faz por mim. Quantas coisas nós temos para agradecer esse Jesus maravilhoso. E hoje nós vamos cantar juntos. Vamos lá? Tá preparado? Nessa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno para mí. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim, é tão bom pra mim, é tão bom pra mim. Deus é muito bom, Deus é tão bom. Por isso nós vamos continuar cantando e falando isso sobre o nosso Deus, falando sobre a bondade dele e louvando o nome dele. Vamos lá? Deus é
é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo dentro de mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo dentro de mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo dentro de mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo dentro de mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, 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 meu Deus é bom pra mim. Nosso Deus é muito bom. E esse dia em especial, nós temos que lembrar da história mais linda de amor que existe. Ninguém nunca amou a humanidade de um jeito tão especial como Deus. E nunca vai existir ninguém que nos ame assim. Deus sempre quis que os homens soubessem do grande amor que Ele tem por nós. Deus sempre quis que os homens aprendessem sobre esse amor e sempre quis que nós aprendêssemos a nos amar e perdoar, como Ele nos perdoou e como Ele nos amou. Então, Deus teve uma ideia muito especial. Ele mandou o seu filho que morava lá no céu vir à terra, Jesus. Ele veio para viver entre os homens e nos ensinar grandes coisas. Jesus veio ao mundo ensinar sobre o amor de Deus. Jesus veio falar do grande amor de Deus pela humanidade. E Jesus queria que nós amássemos todos de todo o coração. E ele dizia: amem uns aos outros assim como eu amo vocês. E perdoem uns aos outros para que vocês sejam perdoados. Jesus contava muitas histórias para falar do amor de Deus e muitas pessoas seguiam Jesus. Ele distribuía amor sem cobrar nada, fazia milagres e abençoava a vida das pessoas. Mas Jesus tinha 12 amigos especiais. Esses amigos caminhavam com Jesus por onde ele andava. Eles eram chamados de discípulos e eles aprendiam muitas coisas que Jesus ensinava. Tudo que Jesus ensinava para eles, eles guardavam na sua memória, pois sabiam que um dia teriam que falar do amor de Jesus e contar para o mundo todo a história de Jesus e tudo que ele fez por nós. Muitas pessoas amavam Jesus, os discípulos amavam caminhar com ele, mas, infelizmente, Jesus não tinha só amigos, ele tinha inimigos muito cruéis que queriam acabar com Jesus, queriam cortar o barato de Jesus. Eles não gostavam que Jesus dissesse
que era o Filho de Deus? Quem você pensa quando diz que é o Filho de Deus? Que mensagem é essa? Nós vamos cortar o seu barato? Eles tramavam prender Jesus. Eles não gostavam de Jesus e também até pensavam em matar Jesus. Mas pensem comigo. Quem teria poder para prender Jesus? Quem teria poder para matar Jesus se ele é o Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso? Mas Jesus tinha uma grande missão, uma missão de amor. E ele sabia que a sua missão era se entregar para ser preso e morrer por amor a nós. Nenhum dos seus inimigos poderia fazer isso se Jesus não se entregasse. Mas Jesus sabia da missão que tinha para cumprir. Mas Jesus veio ao mundo e se tornou um homem. Então ele sentia tudo que nós sentimos: alegrias, tristeza, vontade, dor. E quando foi chegando perto do tempo de se cumprir a missão de Jesus, ele ficou triste, ficou com um certo medo, porque ele se fez homem. Então, Jesus foi até um jardim chamado Getsemane. Lá, ele se ajoelhou e conversou com Deus. Contou para Deus da tristeza, da angústia que ele estava sentindo. Ele orou. Jesus, mesmo sendo tão poderoso, ele orava a Deus e falava com o Pai. E Jesus falou: Deus, se for possível, afasta de mim todo esse sofrimento que eu vou ter que passar. Mas se essa é só a vontade do meu coração, não faça isso, que seja feita a tua vontade na minha vida. Jesus orou e pediu isso. Enquanto Jesus ainda estava orando, os inimigos de Jesus chegaram para prender Jesus. E junto com ele, infelizmente, tinha um discípulo, aquele que dizia que era amigo de Jesus. E esse discípulo se chamava Judas. E ele traiu Jesus. Ele entregou Jesus com um beijo para mostrar para aqueles homens maus quem era Jesus. Esses homens prenderam Jesus. Maltrataram muito o nosso Jesus. Eles levaram Jesus até a prisão. Lá, eles fizeram muitas coisas horríveis com o nosso Jesus. Eles cuspiram, bateram, eles cortaram, maltrataram muito o nosso Jesus. Bateram, cuspiram, judiaram, fizeram tudo de mais horrível que podiam Jesus, a ponto de Jesus sangrar e ficar desfigurado, diferente do que ele era. Eles também colocaram Jesus numa cruz. Lá, eles prenderam os pés e as mãos de Jesus com pregos. Que dor Jesus sentiu! Jesus, que era tão bom, foi preso. Lá na cruz, Jesus expirou e entregou o seu espírito. Jesus morreu. Que momento triste. Mas quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu e aqueles inimigos de Deus ficaram apavorados. Alguns até disseram: ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o que nós fizemos? E saíram correndo de medo. Um homem que era muito amigo de Jesus, chamado José de Arimateia, foi lá,
tirou o corpo de Jesus da cruz e deu para Jesus um túmulo, que era o lugar onde as pessoas eram enterradas naquela época. Ele enrolou o corpo de Jesus em tecidos e colocou Jesus lá naquele túmulo. Os amigos de Jesus estavam muito tristes, mas os inimigos de Jesus sabiam que mesmo morto, ele tinha muito poder. Então, eles colocaram uma pedra muito pesada para que ninguém pudesse mexer lá e colocaram guardas na entrada desse túmulo para garantir que de lá Jesus não sairia. Os amigos de Jesus estavam muito tristes. O seu mestre, a demonstração do maior amor, havia partido. Como eles estavam tristes. Jesus não tinha só amigos, ele tinha amigas também. 3 delas foram até o túmulo de Jesus no 3º dia da morte dele. E elas choraram muito, porque sentiam a falta de Jesus. Enquanto elas estavam lá chorando, um anjo reluzente apareceu e disse para elas: "Por que vocês estão chorando? Quem vocês procuram não está mais aqui. Ele não está morto, ele ressuscitou. Jesus está vivo." O anjo deixou que elas olhassem dentro do túmulo e não tinha mais nenhum corpo lá. Jesus ressuscitou! Que alegria, que alegria! Jesus não está morto! Elas saíram correndo e foram contar para os discípulos de Jesus. E elas chegaram lá e contaram: Amigos, Jesus não está morto! Ele ressuscitou! No 3º dia, ele ressuscitou! Alguns discípulos pulavam de alegria. Outros ficaram meio na dúvida, meio pensando se era verdade. E de repente, o próprio Jesus, com todas as marcas do que fizeram com ele, apareceu e mostrou para os discípulos o grande poder dele. Jesus morreu, sofreu, chorou, sentiu muita dor, morreu na cruz, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, aleluias, vivo está o nosso Jesus. E os discípulos e as amigas de Jesus e todos aqueles que amavam Jesus puderam passar mais um tempo com ele, ouvindo do grande amor dele, aprendendo cada vez mais sobre o grande amor dele, até que Jesus subiu para os céus. Jesus está lá no céu, sentado do ladinho de Deus Pai, e ele fez tudo isso para nos dar amor e esperança. Jesus não está morto na cruz. O túmulo está vazio, porque o nosso Jesus ressuscitou. E por isso hoje, eu e você podemos ter esperança, porque Jesus fez tudo isso para que nós pudéssemos sentir o grande amor de Deus por nós. Por isso, nós podemos comemorar hoje a Páscoa, que mostra que Jesus morreu, fez a maior obra de amor, mas que ele não ficou morto. Jesus, com todo o seu poder, venceu a morte. E hoje, eu e você podemos caminhar pertinho do nosso Jesus e contar para as outras pessoas sobre esse grande amor. Jesus é maravilhoso, não é? Obrigada, Jesus, por seu grande amor. Sim, parecia que era o fim. Mas não pense que a história acabaria assim.
Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Viva está o meu Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia. Viva está o meu Senhor. Sim, sim, Jesus voltou para o céu. Está sentado no trono ao lado do Pai. É isso aí. Não está tão longe, não. Ele também vive em meu coração. Em meu coração. Em meu coração. Aleluia. Jesus vive em meu coração. Em meu coração. Em meu coração. Aleluia. Jesus vive em meu coração. Jesus hoje vive no nosso coração e Ele está sempre perto de nós, mostrando o seu grande amor. Toda essa história de hoje está aqui na nossa Bíblia, na palavra do nosso Deus. E o grande amor de Deus foi demonstrado através da vida de Jesus. E tem um texto, um versículo, lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Deus amou o mundo de uma forma tão especial que deu o seu único filho Jesus, para que todas as pessoas que acreditarem nele não morram, mas tenham vida eterna. Aleluia! O grande amor de Jesus por mim e por você foi demonstrado por Jesus. Que esse amor encha o teu coração nesse dia. Um grande beijo e até a noite!